Meu nome é Carlos Alberto de Moura Barbosa, sou professor do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade no PEN, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vim conversar hoje aqui sobre os equinodermos e os recifes coralinos. Bem, mas quem são os equinodermos? O nome equinodermata, ele vem caracteriza animais com espinhos na pele. Talvez o mais conhecido entre nós seja aqui os famosos ouriços do mar, que hoje tem um pouco mais de 1.000 espécies descritas em todo o mundo. Esse ouriço roxinho aqui, o Litequinus variegatus, é bem comum aqui da nossa costa, e sempre está aqui escalando pedras, escondido na areia. Os ouriços pretos, o Echinometra lucunter, também são característicos aqui dos nossos recifes e geralmente causam algumas feridas dolorosas, em banhistas, em mergulhadores que estejam tateando eles por causa desses espinhos duros, eles costumam viver nessas fendas aí, que eles constroem dentro das pedras. Um grupo de equinoides aí bem, ouriços do mar bem famosos, também de recifes coralinos, são os que a gente chama de ouriços satélites, que tem esses espinhos aí um pouquinho mais grossos, são animais bem bonitos. E as bolachas da praia, ou bolachas do mar, também são ouriços, um pouco diferente, com um corpo mais achatado, geralmente vivem no fundo de areia, mas também são ouriços do mar. Outro grupo também bem famoso para nós são as estrelas do mar, os asteroides, o grupo Asteroideia, que hoje tem aí aproximadamente 1.800 espécies descritas no mundo e bem comum dos nossos recifes. Essa simpática estrelinha vermelha, a Equinaster brasiliense, ocorre aqui em quase toda a nossa costa. O outro grupo dos equinodermos são as que a gente chama de estrelas serpentes, os ofiuroides, ou Ophiroidea, que tem aproximadamente 2.128 espécies, e a característica, o nome estrelas serpente, vem desses braços, que se movimentam aí parecendo uma serpente, Tatiana, essa bela espécie Ophionereis reticulata, é comum aqui do nosso litoral. Aqui a gente tem um outro animal, que é característico dos nossos recifes, esse gênero aí, Ophioderma, são ofiuroides bem grandes. Aqui outra espécie, do mesmo gênero, esse ofiuroide é escurinho. Então, quando a gente estiver mergulhando, a gente vai procurar esses animais geralmente escondido entre as pedras, Às vezes, se a gente vira pedras, eles vão estar lá. E outro grupo de ofiuroides, que a gente chama que são as estrelas cestos, são os ofiuroides aí com braços ramificados, que geralmente também estão associados, a corais gorgonáceos, e corais que formam essa formação de leque aí, nos recifes. Os crinoides ou os lírios é outra classe, de equinodermo, talvez menos conhecidas para nós. Alguns deles têm esse pedúnculo que se ajuda a fixar eles nas rochas, mas os mais comuns que a gente vê são esses crinoides não pedunculados, que eles têm cirros bem na base, do cálice ali dele, que ajudam eles a se fixar. Essa espécie é a espécie Tropiometra carinata, também comum aqui da nossa costa brasileira, e ela fica, os crinóides, eles ficam com esses braços, geralmente são suspensivos, a gente pode até ver algumas partículas aí, na água, e eles se alimentam aí no Recife, capturando essas partículas em suspensão. Aqui mais um detalhe, a gente pegando ele na mão, um detalhe aí da face da boca, desses crinóides. Os pepinos do mar, as holoturas, talvez sejam os equinodermos mais estranhos para nós, Ele tem esse corpo mole, geralmente ele está rastejando ali no fundo do Recife, e ele usa esses tentáculos aí com a boca voltada, para ir para o sedimento, para o chão, selecionando algumas partículas de alimento que estão na areia. Mas outros pepinos também, eles protraem esses tentáculos e ficam numa posição como se fossem os crinóides também, se alimentando de partículas que estão em suspensão. Ali uma espécie que a gente viu, isso é os tipos badionoto, uma espécie grande no nosso Recife, e a que a gente vê aqui, a espécie Holothuria grísea também, quando nós estivermos mergulhando, elas vão estar escondidas entre as pedras, Ela tem um corpo bem maleável, então ela se esconde entre as fendas. Mas o que a gente pode caracterizar mesmo o equinodermo? O equinodermo são esses animais que
caracteristicamente tem essa simetria pentarradial aí que a gente chama, né? Então, se a gente corta eles em 5 raios, eles ficam 5 raios bem subdivididos, né? Iguaizinhos. Então, quando a gente abre esses animais, os órgãos deles também estão dispostos lá dessa maneira, né? A gente vê as gônadas em laranja e outras estruturas do corpo dispostas também nessa simetria pentarradial. Uma outra característica, né, bem marcante dos equinodermos é esse endoesqueleto que eles têm, calcário, formado de, né, de plaquinhas ou espículas assim fundidas, formando essa treliça aqui, né, que a gente chama de estereoma. Em alguns grupos, como a gente viu ali, os ouriços, né, as estrelas, esses ossículos são um pouco mais fundidos e formam aquela carapaça rígida. Já em outros, como a gente acabou de ver nos pepinos, elas não são tão bem fundidas, né, são meio que embebidas aí né, no tecido do animal, e eles não formam uma carapaça tão rígida. O sistema hidrovascular é um sistema de canais que todos os equinodermos têm, que ajudam eles na locomoção, trocas gasosas, alimentação, fixação, função sensorial. Então, quando a gente abre mesmo o equinodermo, aqui o exemplo de uma estrela, a gente vê um sistema de canais aqui, né, que se irradia pelos braços, e a gente tem um canal central aqui, em que ele se comunica com o exterior, faz com que o fluido marinho passe por dentro desses canais e ajude na movimentação hidrostática desses animais. E aqui a gente tem um exemplo, então, de uma estrela se movimentando, utilizando o que a gente chama de seus pés ambulacrais, que ficam para fora do corpo, para se movimentar no ambiente. E qual é o papel funcional, né, dos equinodermos nos recifes? Além de fazerem parte da alimentação de vários peixes, por exemplo, os equinodermos têm um papel na regulação de algumas características, né, do Recife, como, por exemplo, a quantidade de macroalgas, né, que vão estar crescendo lá. Porque os equinóides, eles são, geralmente, né, equinóides que estão nos recifes, se alimentam, né, dessas macroalgas, né, eles são herbívoros. Então, quando existe, né, uma alteração, né, na população desses ouriços, né, existe uma cascata de consequências aí no Recife. Por exemplo, né, uma mortalidade em massa aí dos equinoides, então eles causam, né, um aumento exponencial da quantidade de algas que a gente tem no Recife e que muda o comportamento e estrutura da população também de peixe. Um outro exemplo aqui, né, o papel funcional das estrelas do mar. Várias dessas estrelas, elas se alimentam de corais. Então, quando a gente tem um boom, né, dessa população, um aumento muito grande da população de estrelas, causa uma mudança na estrutura da comunidade do Recife, a gente tem um aumento, né, na quantidade de macroalgas, o que pode causar um declínio, né, de peixes que também se alimentam de corais e um aumento, né, de peixes que são herbívoros também, que se alimentam dessas macroalgas. Nos últimos anos, né, um dos equinodermos mais badalados, né, uma das estrelas serpentes aí, né, do grupo dos ofiuroides mais badalados, é essa espécie Cephalotella mirabilis, né, que chegou no litoral brasileiro por volta do ano, né, 2000, ela não é nativa aqui do nosso litoral, e rapidamente se espalhou e hoje chega até a Flórida. É um bichinho pequeno, laranjinho, como vocês podem ver aqui nessa imagem do lado, e, né, eu incentivo a todos no mergulho a procurar por essas pequenas manchinhas laranjas aqui, ó, né, em esponjas, em corais, onde elas vão estar associadas. Então, ela hospeda vários desses organismos que habitam os recifes de coral. Apesar dela formar densidades bem grandes, né, como a gente pode ver aqui, hospedando esses organismos, né, até agora a gente não tem relatos muito conclusivos de danos que esses animais causam. Então, no Recife de Fora, na Bahia, né, a gente fez registro daqui dela hospedando vários corais, como Filogorgia dilatata, Leptogorgia punícia, né? Aqui Heterogorgia, né? A gente pode ver esses ofiuroides aqui habitando, né, hospedando aqui, né, o organismo, né, com essas manchinhas laranjas. Aqui Muriciopsis sulfurea, né, é um dos organismos que esses ofiuroides mais gostam de hospedar, né, formam densas, né, agregações nesses organismos. Aqui também outros, né, 2 exemplos, né, que a gente pode ver, essas setinhas indicam onde eles estão, e às vezes eles cobrem quase todos esses organismos. Então, um dos focos de estudo dos equinodermos hoje é entender
o porquê, né, e a distribuição, o porquê deles hospedarem, né, determinados organismos e a distribuição de Ophiodella mirabilis ao longo da costa. Então, equinodermos são característicos de recifes em todo o mundo, inclusive do Brasil, e aqui a gente traz alguns links, alguns acessos que podem, né, nos informar mais curiosidades sobre esse belo grupo.